bem, já gravando, então repetindo, boa noite mais uma vez para todo mundo por aqui. Que bom que você está aí com a gente, né? Esse é o nosso segundo encontro, né? Segunda trimestral da Escola Sabatina Jovem que a gente faz aqui na Associação Catarinense através do Zoom, né? Tivemos aí no finalzinho do trimestre anterior um encontro, foi muito bacana, né? Então estamos criando aos poucos a cultura da trimestral da Escola Sabatina Jovem, né? Então, à medida que os trimestres forem passando e a gente isso sempre tiver acontecendo, nós vamos ter cada vez mais pessoas envolvidas e participando, né? E crescendo e se desenvolvendo para servirmos melhor a Deus, a igreja e os nossos jovens, né? Então, que bom que você está aqui, né? Tem um grupo que acaba não conseguindo por chegar um pouco mais tarde do trabalho ou indo para a faculdade para estudar, por isso que eu botei para gravar, porque depois a gente compartilha o link, né? Com regionais, distritais, eles espalham para estes outros e depois eles conseguem estar assistindo para poder pegar aí as instruções, orientações top que a gente já teve e teremos também nessa noite, né? Vamos começar com uma oração, pedindo a bênção de Deus, né? E eu quero aproveitar, já que o pastor Felipe Rufino está por aí, pedir para ele, então, abrir o áudio aí e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa live, sobre o nosso momento aqui nessa noite. Pode ser, pastor? Vamos Fechou. lá, então. Querido Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui conectados uns com os outros através do Zoom para receber instruções importantes, nos capacitar e que o Teu Espírito Santo, através da pauta que foi aqui certamente já prefeita com o pastor Diógenes, seja uma bênção e assim venhamos crescer em todas essas instruções com a graça do Espírito para avançarmos na Tua obra através do MJ. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Bom, o nosso programa, ele não é um programa complexo, de muitas partes e complexas. É um programa simples, mas muito importante, porque nós tratamos sobre algo que semanalmente ou diariamente nós estamos envolvidos, né? A escola sabatina é uma das áreas mais importantes da igreja, né? E tá todo mundo, em todas as idades, em todas as gerações, se encontram na escola sabatina e o nosso grupo de jovens tem a sua classe específica, né? Então, diariamente nós estudamos a lição na escola sabatina, semanalmente nos encontramos para um momento especial dentro da classe jovem da escola sabatina. Então, é algo muito importante tratar desse assunto, já que é um assunto tão vivido, né? E tão real para a nossa vida diária e semanal também, né? E então é um programa em que nós vamos hoje dividir em duas partes. Temos dois convidados especiais. Inclusive, os dois, na verdade, tiveram um pouquinho mais de tempo, outro um pouquinho menos na nossa live anterior, né, do último trimestre, mas eles são pessoas, assim, espetaculares, que têm um grande conhecimento e experiência e passam isso para a gente de uma forma bem especial, né? Só para você ter uma noção das coisas, né? Nós estamos aí já vivendo essa semana, a 11ª lição, né? A 11ª semana desse trimestre. Estamos aí a 15 dias, praticamente 16 dias de começarmos um novo trimestre, né? Então, fechando essa semana, no próximo sábado, vamos ter então o 12º sábado, depois o 13º sábado, e a gente fecha, e aí vamos começar um novo trimestre, que começa com o novo ano já, né? Então, temos vivido a realidade dessa lição, né? A lição identidade. Eu não sei você, mas eu tenho curtido muito o estudo dessa lição, tem sido maravilhosa, uma bênção para criar uma identidade da nossa juventude, né? Para saber a origem, como tudo aconteceu, né? O processo desde os nossos pioneiros, a formação da nossa identidade histórica, a formação da nossa identidade doutrinária e tudo mais. Então, assim, tem sido uma bênção, né? Por que que você é adventista? Quais são suas raízes? Qual é a sua história como povo de Deus, como igreja, né? Como tudo surgiu, como foi a formação das doutrinas que vocês acreditam e tudo mais. Então, aqui está sendo uma base maravilhosa. Então, louvado seja Deus por esse trimestre, essa lição que tem sido uma bênção, né? Mas agora nós já vamos trabalhar essa outra aqui. Então, a gente sai de um azul marinho, né? Claro que a identidade visual é muito semelhante, vai trocar as cores de um trimestre para o outro, né? Mas agora está aqui, né? A lição liberdade, né? Então, uma lição maravilhosa. E eu quero deixar até uma ideia para você explorar um pouco mais a lição, viu? Não sei se você já percebeu, mas ali aos arredores
da parte principal da lição, né? Nas bordas ali, tanto nas laterais como na parte de baixo, você encontra, por exemplo, alguns QR Codes ali que você pode aproximar o celular com a câmera e você ser direcionado para alguns links de livros e orientações que podem ali aprofundar e aí melhorar ainda mais o seu estudo, né? Enfim, e tem muita coisa bacana. Às vezes a gente só faz a leitura e perde de explorar as outras partes que são muito boas, tá? Então aqui tá a nova lição. Se você ainda não tem, né? Agilize o processo, tá ok? É claro que a gente sempre trabalha muito em favor da assinatura da lição na Escola Sabatina, né? Isso é muito importante. Sempre temos um movimento muito forte que o pastor João Nicolau, que está com a gente aqui, sempre faz, né, em toda a associação, que é o Maná, a lição na Escola Sabatina, é o alimento diário. Então, a gente não pode ficar sem a nossa lição, beleza? Então, tenha a sua lição, você como líder, incentive a sua juventude a ter sempre a lição, porque é um alimento básico para a sobrevivência na vida cristã, tá ok? E aí, inclusive, aqui na contracapa, nós temos para onde as nossas ofertas missionárias estarão indo, né? Dessa vez para a divisão sul-asiática, especialmente para um dos países mais populosos do mundo, né, que é a Índia. Então, com certeza vamos poder contribuir muito, não apenas a lição contribuir com o nosso crescimento espiritual, mas com a oferta que nós vamos enviar, vamos abençoar missionariamente a vida espiritual também das pessoas lá nessa região da divisão sul-asiática, beleza? Mas vamos lá, sem mais demoras, vamos então passar aqui a palavra para a Márcia. A Márcia já esteve conosco e foi fera demais na primeira trimestral que a gente fez, né? E ela é líder jovem ali da classe da Escola Sabatina Jovem da Igreja Central de Palhoça. Eu já estive por ali, então eu falo daquilo que eu vivi, da experiência que eu tive passando ali na classe dela, com a juventude dela, uma classe super customizada, uma classe super dinâmica, uma classe assim top mesmo, né? Temos muitas classes ótimas no campo e a dela é uma das, né? Então eu desde que eu vi todo aquele movimento ali, eu fiquei impressionado, né? Pelo capricho, pela dedicação, pelos detalhes e pela paixão, né? De fazer aquilo faz com o coração, né? Quando você coloca o coração, você faz assim e dá trabalho, é esforço, mas quando é com o coração é suave, é gostoso, né? Então, obrigado, Márcia, por estar fazendo um trabalho extraordinário com a nossa classe de jovens aí na Igreja Central de Palhoça e por nos assessorar aí pela segunda vez nessa live de trimestral, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui dela e ela vai ter aí, na verdade, a gente tinha falado em 8h30, mas pode ir até 8h35, tá? Sem problemas. E aí, então, ela vai tratar de alguns assuntos mais sobre customização, sobre algumas dicas de decoração, alguma coisa mais visual e alguma coisa mais que ela quiser falar, ela tem esse tempo livre aí, tá bom? Boa noite, Márcia. Oi, boa noite, pastor. Tudo bem? Obrigada aí pelas palavras. É Tamo muito bom o junto. trabalho sério aí. Amém. Eu que Realmente, agradeço, viu? Agora, os minutos que seguem aí são contigo. Fica à vontade. tá, obrigada. Realmente, pastor, esse trimestre, olha, foi uma benção. Nossa, essa lição aí tá demais. Já tá deixando saudade, mas eu fico impressionado cada vez que eu pego uma lição nova de ver como que Deus dirige todas as coisas e cada vez o tema vem assim abordando o que nossos jovens realmente estão precisando, né? Verdade. Então é muito bom. E esse tema dessa lição agora, desse próximo trimestre, é um tema muito atual, que tem dado, assim, muito boas discussões, né? E a nossa juventude acho que tem muito que aprender, né? Vou falar um pouquinho primeiro, assim, como a gente vai começar um tema... Só um pouquinho. Anthony, tá chamando meu cachorro aqui. A gente está mudando de trimestre, não só um trimestre, a gente está começando um ano novo, e eu acho que o ano novo ele traz assim uma expectativa nova, um ar novo e uma energia diferente, né? A gente sempre espera quando muda de ano, às vezes simplesmente um dia diferente, né? Mas a gente espera algo novo. Então isso é bom até para a gente poder trazer algo diferente para nossa sala. Eu gosto assim, sempre que muda o ano, mudar alguma coisinha na sala para que os alunos sintam alguma coisa diferente, né? Então, por isso eu trouxe algumas ideias aqui para compartilhar do que a gente pode fazer no nosso espaço jovem aí, que não custe muito, que sejam ideias simples. Eu sei que a gente tem muitas igrejas que têm bons recursos, que podem fazer boas coisas, mas a gente também tem igrejas
que não tem um recurso, tantos recursos financeiros, então por isso eu conheço bem essa realidade, então eu procuro sempre trabalhar com materiais que a gente pode reutilizar, materiais baratos. Então, eu gosto de compartilhar ideias. Quando eu vou em alguns lugares, eu gosto de copiar ideias, né? Então, boas ideias a gente copia. Então, eu trouxe aqui, o pastor pode colocar aí uma projeção para a gente só visualizar um pouquinho de como que a gente pode trazer um ar diferente para a nossa sala, né? Ou sem gastar muito. Eu gosto de usar materiais assim que não custem caro, e eu mesmo, praticamente, sou eu mesmo que faço tudo que a gente utiliza na classe. Pode passar? Aqui eu mostrei alguma coisa disso na trimestral passada, da nossa sala. Vocês podem ver aí, tem nesse quadro, eu fiz uns quadrinhos com os ideais JA, e ficou muito legal. Então, a gente sempre visualiza e a gente vai conseguir com que os nossos jovens também conheçam, que muitos deles não sabem quais são os ideais, e além de ficar bonito na nossa classe, eles também vão estar aprendendo, né? Essa logo que tem ali, já está o símbolo do Ministério Jovem, também foi tudo nós que fizemos. Essas almofadinhas a gente mandou fazer, não custou caro. Então, são coisas que vai deixar o nosso espaço jovem bem mais bonito, mais funcional e com ar moderno, e que faz parte do nosso ministério. Pode passar outro que vai ter uma parte desses ideais aí para ver, ó. Se alguém quiser depois, pode entrar em contato comigo. Eu tenho essa imagem em PDF, todos os ideais. O que eu fiz? Eu imprimi em papel mais durinho e colei numa madeirinha bem fininha, eu peço assim para os meus amigos que têm MDF, né, que trabalham em marcenaria, e vou lá e recorto os pedacinhos e coloquei na parede. Então, não custou muito caro. Se você for comprar, às vezes não consegue, é um pouco mais caro. Esse outro quadro aqui, ó, que tem ali esse verso aí, quer morramos ou vivamos, né? Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Também fiz, usando papel Paraná, que ele parece um papel reciclável, pintei de branco e com caneta Posca eu projetei e a frase, e aí meu esposo fez a moldura e pintei, então é tudo arte nossa mesmo. E dá super certo e não custa muito. Pode passar o próximo aí, pastor. Abre a porta. Olha só, essa ideia aí dá para a gente usar em todos os temas. Eu usei com o tema desse ano aqui, que eu estou compartilhando com vocês, o tema Eu Vou. O que eu fiz? Eu projetei, recortei no Madeirite, e aí eu imprimi fotos dos nossos jovens, e ficou esses 2 anos lá na parede. E esse ano eu vou trocar, ainda não consegui terminar o do Maranata. Então, é uma ideia aí para vocês fazerem, pode ser de MDF, até ser num papelão, pinta direitinho, ou só cola por cima e coloca na parede. É super legal, porque eu acho que a classe jovem tem que ter alguma coisa que identifique eles. E trazer alguma coisa que tenha foto. A gente tem um mural de fotos na sala, onde a gente vai mudando as fotos conforme o que a gente vai fazendo. E isso aí cria uma identidade neles, né? Já tem o tema estampado ali na sala, e são de momentos que a gente viveu, igual a coisas que a gente fez esse ano. A gente fez trilha, a gente doou sangue, projetos, e a gente vai colocando ali na parede. Então, o pessoal que chega vai olhando, e os jovens mesmo gostam de se identificar, né? Então, fica Márcia, fácil. até aproveitando, assim, eu gosto demais dessa ideia da sala ser customizada, ela ter identidade jovem, né? Porque você chega numa sala que é tudo parede branca, tem só a cadeira, tem ali um púlpitozinho e tal, um tapete no chão, beleza, tá legal, decente, maravilha. Mas é diferente quando a galera chega numa sala que eles veem assim, puxa, que sala aconchegante, aqui é pra gente, né? Tem ali o símbolo jovem, né? Como tem aqui na minha sala, né? Tá ali, né? A logo do Ministério Jovem, você tem os puffs, você tem umas almofadas, você tem alguma coisa, né? Coisas diferentes. E as fotos, eu acho que elas dão, assim, um aconchego diferente. Você vê ali, você chega, você sente que a sala também é sua, tá lá a sua foto,
né? Você se identifica com aquilo. Uma coisa até interessante, aproveitando aqui esse momento, eu tive uma escola sabatina jovem algum tempo atrás aí na nossa associação, e aí eu cheguei lá, eu achei muito legal também, eles se preocuparam com os jovens afastados, e aí eles colocaram um mural assim bacana. Eu não lembro agora o que que dizia no mural ali e tal, mas tinha as fotos dos jovens que tinham passado para a igreja, que não estavam mais indo à igreja, na escola sabatina, e eles estavam por ali, então eles estavam sempre lembrando, e aí a cada classe que eles estavam reunidos, cada sábado, eles oravam, olhavam para a foto, lembravam daquele jovem, e ali, né, Olha, já oravam por ele, pela vida espiritual dele, para que ele voltasse para a igreja, para a escola sabatina, e eles já faziam contato também com esse jovem daquele dia, lembrando, olha, estivemos aqui na escola sabatina jovem, e a gente está aqui, né, com saudade de você, e aí até podia ampliar, né, de repente a galera podia fazer um vídeo, né, um vídeo selfie, olha, estamos aqui na classe aí e oramos por você, saudade de você, vem para a escola sabatina. Então são coisas que vão surgindo, que vão tornando assim a escola sabatina um lugar assim de aconchego, uma casa nossa, uma sala nossa, né? Muito bacana isso, viu? isso mesmo, pastor. Essas ações são simples, mas elas fazem muita diferença. As pessoas, elas se sentem acolhidas, né? Lembradas, é muito legal. Eu já vi esse quadro assim de tipo desaparecidos assim, Aham. que a gente vai sempre lembrando. E a foto é isso aí, a galera gosta de reviver os momentos, né? Olha uma foto ali, ah, que legal, como foi legal esse projeto, participar. Então, isso é muito importante. Então, aí é só mudar. Esse do eu vou, agora a gente vai tirar e a gente vai mudar. E se você não quiser colocar o Maranata, você pode colocar também um JA e colocar fotos lá. Fica muito legal também. E é muito simples de fazer, não custa muito dinheiro, não. Pode passar o próximo aí. Agora eu coloquei aqui algumas ideias que a gente pode fazer para esse novo tema. Alguns que tiveram aqui na trimestral antiga viu que a gente fez uma sala, colocou um rolo de filme, colocou a foto dos pioneiros, a foto dos nossos jovens, e tá até hoje ainda lá na sala, tá bem identificada a sala com o tema. Já nessa lição aqui, é, já é um tema mais abstrato, que a gente não tem como assim enfeitar tanto a sala, mas isso não tem problema nenhum, porque a gente já tem a nossa identidade da sala. Nem todos os temas a gente vai conseguir fazer uma coisa tão grande como foi a ideia desse tema sobre a história da nossa igreja, né? Mas tem algumas outras ideias, como esse trimestre vai falar sobre liberdade, vai trabalhar muito sobre o tema da fé, a política, como que esses dois estão interligados, como que a gente, será que deve andar juntos, separados? Então vai trazer muita discussão nesse sentido, né? Então uma coisa legal que eu fiz em outro tema e que eu acho que dá para a gente fazer de novo, pode passar o próximo slide, é um debate. Aí tem uma foto de um julgamento que a gente fez quando o tema era de uma das lições era fé e obra. Então, foi muito legal. Então, são coisas simples. Aí, só coloquei um pano e peguei um roupão de batismo lá do pastor emprestado e a gente fez um martelinho ali e a gente fez um julgamento. E foi muito legal. Então, uns defendem uma parte, outros defendem outra. E nesse tema, eu acho que vai render boas discussões. Então, dá para pensar aí em um dos temas a gente colocar. Então, alguns jovens defendem um tema, os outros a fé, o outro a política, e como que funciona esses dois, eles podem se juntar, não podem, e olha, eles gostam muito de participar, você já pode separar as partes prévias, né, numa semana antes, já dá para cada grupo ir estudando, então dá para fazer vários debates, dá para fazer como entrevistas, só um pouquinho, filho. Dá para fazer também entrevistas. Se você, na sua cidade, tem algum político que é cristão, você pode, de repente, fazer um videozinho de entrevista ou trazê-lo para ser entrevistado também na sua sala. Uma outra coisa, como é um tema super atual e que tem na mídia muita coisa, a gente pode também fazer uma reportagem da semana. Foi um quadro que a gente já fez uma vez na nossa sala. Então, como esse tema não vai ser difícil de achar reportagens, então dá para cada sábado um jovem ficar responsável. Se você dividir a sua turma em equipes, cada sábado alguém fica responsável de trazer um tema sobre esse assunto
da lição, e aí você lá tem uns 5 minutos para ver como que esse tema ele é atual e como que ele é relevante na nossa vida e rende boas discussões. Então, trazer uma reportagem. Aqui tem outras ideias também que a gente pode fazer uma caixinha de perguntas, que você pode ali, os jovens, colocar ali as perguntas que ele tem sobre as dúvidas que ele tem sobre esse tema, e um dia você pode convidar uma pessoa especial ou o pastor para vir e abrir essa caixinha e discutir, porque assim, ó, quando começa o trimestre, a gente chega no final e não dá conta de fazer tudo, né? Tem tanta coisa boa aí que pode ser feito. Outra coisa, eu vejo assim que para que a gente possa fazer com que os alunos cresçam, que eles estudem, que esse é dos maiores desafios como professor, é que eles realmente queiram estudar, né? Então, uma das ideias aí, ó, cada sábado a gente convidar 1, 2 ou 3 alunos para ajudar a gente a passar a lição, para fazer tipo como se fosse um podcast ali, fazendo perguntas, trocando ideias, porque às vezes eles não conseguem falar em grande grupo, mas às vezes num pequeno grupo eles conseguem falar. Outra coisa eu gosto muitas vezes de dividir os alunos em pequenos grupos. E daí vocês lançam uma pergunta para cada grupo, dá lá uma cartolina, eles desenham, manifestam aquele assunto que você jogou para eles de alguma maneira. Então, tem alunos que mesmo ali na classe, eles não vão conseguir falar, mas ali num grupo menor ainda, eles conseguem trocar ideias e contribuem muito, e você vai descobrir muitos talentos também fazendo esse tipo de dinâmica em discussão, e depois eles vêm, eles apresentam, e aos poucos eles vão se soltando e vão participando também. Pode passar. Isso aí, pastor. Dessas... Pode fechar essa... Outra coisa é muito importante, que além de a gente se preocupar com todo esse visual, com todo essas dinâmicas, uma coisa que a gente tem que parar para refletir bastante é o nosso papel como professor, como que isso vai influenciar nessa dinâmica toda da escola sabatina. E eu vejo, pastor, o que tem feito crescer o Ministério Jovem, eu falo isso por experiência aqui da nossa igreja, é o relacionamento do professor com os seus alunos. Porque o que acontece? Se nós, como professores, acharmos que o nosso papel é simplesmente estudarmos a lição e chegar lá na nossa classe e só falar e passar a lição, e fechou, acabou ali aquele período e deu, tudo bem, os alunos vão lá, entram e saem e não tem transformação nenhuma. Mas a forma como o professor se relaciona com seus alunos vai fazer muita diferença. Você pode ter uma sala simples, não ter muitos recursos, mas se você tiver conexão com seus alunos, isso vai fazer muita diferença. Isso cria conexão entre eles quando a gente proporciona um ambiente assim de conexão. Então, assim, muito mais do que só o conteúdo, a gente precisa sim fazê-los crescer no estudo da lição. E você já pode lembrar de você que ainda estuda ou que já estudou, de que quando aquele professor que você gostava, você se identificava com ele, você tinha vontade mais de estudar aquela matéria, né? E na nossa igreja, na lição também é assim. Ele vai ter vontade de estar no próximo sábado e sabe que vai ser divertido, que vai ser diferente. Então, eu prezo muito por essa conexão, e eu vi que aqui na nossa igreja deu muito resultado, assim, de criar um ambiente de amizade e você realmente conhecer o seu aluno. O ideal é que a gente consiga conhecê-lo fora das paredes ali do nosso espaço jovem, né? Se você tiver a oportunidade de visitá-los em casa. Eu não consegui ainda visitar todos os meus alunos, né? Alguns eu já visitei, mas eu acho que 100% eles já vieram aqui na minha casa. Então, às vezes eu não consigo ir na casa de todos, mas eu procuro, de vez em quando, marcar encontros que todos venham aqui. Então, aí a gente sai de lá e isso tem dado muito resultado. Essa conexão faz a diferença. E eu percebi, por exemplo, esses dias, eu falando com um aluno meu, e eu gravei um áudio perguntando alguma coisa para ele. Aí ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Eu falei, por quê? Ele falou assim, tem certeza que tá tudo bem? Eu falei,
Tenho sim. Aí eu falei, deve ser a minha voz que você está estranhando, né? Porque eu tive uma dor na coluna e eu tomei um relaxante muscular. E daí eu amanheci assim meio grogue ainda, porque eu tinha tomado de noite. Então minha voz estava meio grogue, assim. Eu falei, olha só, como que o aluno me conheceu, o meu estado, pela minha voz. Eu falei assim, isso é bom, a gente conhecer o aluno e o aluno também conhecer a gente, né? Isso faz dar uma ligação e é muito bom saber que a gente tem essa intimidade. E eu, por exemplo, eu gosto de conhecer, eu ligo, eu conheço assim quando eles não estão bem. Então eu sempre procuro, não veio, é como o senhor falou assim, ó, liga, você fez falta na escola sabatina hoje, estou te esperando no próximo sábado, tá tudo bem. Então, de vez em quando, tá triste, eu percebi que você não participou, tá acontecendo alguma coisa. Aqueles momentos também ali no início, que a gente dá oportunidade para que eles falem como foi sua semana, são momentos importantíssimos, né? Que às vezes gasta um pouco mais, você coloca lá 5, 10 minutos, às vezes aí 20 minutos, mas aquele momento assim eu acho assim essencial. Eles abrem o coração, choram e compartilham seus sentimentos, e às vezes aquela experiência que eles viveram ali marcam eles para sempre, né? Que às vezes a gente não tem condições de conversar com todos fora dali, é uma correria, então aquele momento assim, eu procuro até sempre começar assim, 15 para 8, eu já estou lá na sala e a gente já começa um bate-papo ali e já faço esses momentos prévios ali e a gente vai conversando. E então são momentos maravilhosos. Então fica essa reflexão para o nosso trabalho como professor, de não veja como simples estudo, né? Mas como desenvolver essa amizade com os alunos que vai fazer muita diferença. Eu sei que muitos professores aí também têm essa mesma experiência e podem um dia compartilhar. Show de bola, maravilha. Ó, Márcia, excelente, viu? Excelentes dicas, ideias aí, ótimas, né? A Escola Sabatina não é apenas um lugar onde você adquire conhecimento, né? Ou compartilha conhecimento. Você deve compartilhar experiências, né? Experiências Sim. ali, amizade. Então tem que ser um lugar de acolhimento mesmo, um lugar gostoso, em que visualmente ele acolhe, ele se sente bem-vindo, se sente, né, é um lugar aconchegante para você estar, né? Em que você se identifica ali e que você tem amigos, né? Eu acho que uma coisa bacana dentro do que você falou é que tentar criar o encontro fora do encontro. A gente usava muito essa expressão há algum tempo atrás, né? O encontro fora do encontro. Porque esse encontro, claro, é possível, porque você não vai usar o tempo todinho da escola sabatina para recapitular a lição, porque a lição ela é uma recapitulação. Não tem que estudar a lição completa no sábado de manhã, né? Você vai destacar os pontos principais, discutir os pontos principais. Então, você pode fazer um uso do tempo ali, inclusive, para poder compartilhar experiência, bater papo, né, no bom sentido, direcionado, né, alguma coisa bacana, tal. Só que a diferença mesmo, ela acontece fora, né, uma confraternização, né, um almoço da classe da Escola Sabatina Jovem, um sábado à noite, uma pizzada da classe, né, da galera se encontrando. Então, é assim que a gente vai criando um ambiente de amizade, fortalecendo a amizade, a gente fortalece também ajuda no fortalecimento da fé, né? Porque uma pessoa que tem um bom ciclo Aqui a de gente amigos, ela fica na igreja. há 1 ano, 2 anos, os jovens eles iam na escola sabatina, mas principalmente pós-pandemia, né? Iam na escola sabatina, mas eles nem todos eram amigos entre si. Eles tinham o círculo de amizade ali da igreja, mas eles saíam com pessoas do seu círculo de amizade fora ali. E a Sim. gente começou a fazer esse encontro fora do encontro, sábado à noite comer uma batata frita, jogar. E agora, pastor, eles são amigos, eles saem com os amigos que são da igreja, e isso mudou bastante a realidade. Então, assim, é um dando força, os programas é um dar carona para o outro, é todo mundo. Então, assim, agora sábado à noite, quando não tem uma coisa oficial no calendário dos jovens, eles estão reunidos na casa de um deles, um grupo aqui, outro grupo lá, mas eles estão juntos, se divertindo juntos fora dali. Então a amizade cresceu muito. Então, para terminar, eu vejo assim que se nós colocarmos realmente o nosso coração, isso demanda tempo, né, pastor? Sim. Demanda tempo. A gente não pode simplesmente na sexta-feira
dar uma olhada ali e chegar lá e só passar. Não pode, não dá para ser assim, né? Então demanda tempo. Então termina eu gosto assim, no começo do trimestre já dá uma visão geral, que daí já vai vindo os insights, você vai vendo aqui, isso dá para fazer assim, porque às vezes você vai olhar sexta-feira, aí, podia fazer isso, mas demanda de comprar alguma coisinha ou de construir, e daí passa, né? E a gente fala assim, jovem é igual criança, quando você faz coisas diferentes, eles adoram também. Então a gente precisa ter planejamento. Pega aqui, gasta um pouquinho agora tempo de uma tarde, olhe todos os temas, coloque lá no caderninho ideias que vão surgindo e troque ideias com os outros professores do seu distrito, que você tem amizade. Eu acho que a gente precisa compartilhar ideias, né? Show de bola. Bênção, querida. Muito, muito, muito obrigado pelas ótimas ideias aí, viu? De alguém que realmente tem feito a diferença na Escola Sabatina Jovem ali da igreja. Te agradeço demais aí teu empenho, né, por ter se preparado e tudo mais para esse momento pela segunda vez, né? Foi uma bênção. Obrigado mesmo, viu? Vamos seguir essas ideias aí, gente. Espero que você esteja aí anotando, né, essas dicas e além das dicas que ela está dando, já surgem insights que você já vai anotando tal para poder enriquecer sua escola sabatina. Márcia, brigadão, viu? Agora nós vamos... Valeu! Nós vamos mudar o esquema aqui agora e vamos chamar a lenda viva da Associação Catarinense, nosso querido, nosso grande amigo aí já de longa data, pastor João Nicolau, e ele já é bem conhecido de todo mundo pela Associação Catarinense, né? O nosso pastor líder de MIPs, né? Ministério Pessoal e Escola Sabatina, tem feito ao longo dos anos aí um excelente trabalho, um grande destaque, né? Na União Sul-Brasileira e na divisão e no mundo inteiro. O camarada é fora de série, dedicado, ele é animado, ele tem excelentes ideias, é criativo, apresenta as coisas de forma bem dinâmica e é um querido que todo mundo gosta muito, né? Então, ele é o nosso líder geral da Escola Sabatina. Nós temos a Escola Sabatina Jovem, mas ela está debaixo do guarda-chuva da grande Escola Sabatina que o pastor João Nicolau cuida, né? Nosso parceiro aqui. E a gente vai passar para ele a palavra agora, ele tem aí os minutos que ele quiser para poder apresentar aí algumas dicas também importantes aí para o nosso professor e para a Escola Sabatina, enfim. Pastor João, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem, pastor Diógenes, e a todos os participantes dessa live poderosíssima. Muito obrigado a Márcia por essas instruções assim fantásticas. Concordo com tudo que ela falou. Realmente esse estilo de escola sabatina apresentado por ela é um estilo dinâmico, é um estilo que interage, é um estilo que atende às necessidades humanas, né? Que tem empatia, que acolhe e que mobiliza na missão. Deus seja louvado. Muito obrigado, viu, Márcia? Foi uma grande bênção. Pastor Diógenes, uma alegria poder estar com você, viu? Você é a lenda do Ministério Jovem aí, na associação, na união, na divisão, na associação geral, na galáxia, né? Uma alegria poder estar aí com um amigo. Deus seja louvado. Parabéns por esse exército de líderes jovens na Escola Sabatina. Daqui a pouco o Caleb aí, e eu que agradeço aí a oportunidade. Pastor Diógenes, antes de entrar, e pode ficar bem tranquilo, eu vou ficar bem dentro do meu tempo. Nós vamos ter em abril a nossa super, hiper, ultra, mega power convenção de professores de escola sabatina, e ela está aberta para as classes de adultos e também com as classes jovens. Amém? Sim, viu? Eu ia até fazer a pergunta, será que o Ministério Jovem, a Escola Sabatina Jovem, poderá participar desse grande encontro? Com certeza, amigos, nós estamos de braços abertos aguardando vocês, e eu garanto que vai ser uma convenção bem dinâmica, com muita interação, criatividade. O pastor Elmar Borges, da União Sul-Brasileira do Ministério Jovem, estará lá, né? O pastor Diógenes também, com todo o seu dinamismo, sua criatividade. Acho que vamos querer contar com a Márcia também, né, pastor? Para participar também, dando uma aula lá. Eu já fiz O que o senhor acha? Uma grande bênção, né? Qual é a data mesmo, pastor João? Qual a data, o local? Já tem isso definido tudo, né?
Opa, amigos, coloca na tua agenda, está na agenda da associação, 6 de abril. Nós estamos informando com muita antecedência para você se organizar. O local vai ser no Colégio Adventista da Palhoça, ok, queridos? Nós vamos começar 9 horas, vamos até por volta das 17. Vamos ter um super almoço, um almoço assim fantástico, ok, queridos? Super delicioso. Vamos ter um lanche no final também. E quem vai estar cantando lá será o Cânticos Vocal. Ok? Vai estar o dia todo conosco aí, equipe de louvor do Ministério Jovem também. Então vai ser uma grande bênção. Pastor Fábio Correia, o Bruda, da área de Escola Sabatina, pastor Marlington Lopes, presidente da União, pastor Paulo Lopes, pastor Wallace Stertes também. Pastor Diógenes, veja, a gente vai trazer algumas pessoas, nós vamos ter algumas refeições, vamos ter alguns telões lá, tudo isso tem custos, né? Pastor, e aí, como que vai ser a inscrição? Vamos ter que cobrar caro, né? Para conseguir cobrir todas essas despesas aí, essas coisas não saem barato, não, né? Queridos, custa muito menos que você pensa e vale muito mais do que você imagina, ok? Queridos, já foi pago na cruz do Calvário, ok? Então não tem custo nenhum, tá bom, queridos? É o dízimo, as ofertas que retornam com uma aplicação prática na linha de frente, da linha de frente. Então, não tem custo nenhum, você precisa apenas se inscrever em um link, né? Depois a gente pode colocar aqui no chat, o pastor Jorge pode compartilhar nos grupos aí, é só você se inscrever. A gente precisa dessa mensuração para a gente poder verificar quem se inscreveu, quem não se inscreveu, para dar uma motivação, porque o nosso sonho é contar com todos os professores dos adultos e do Ministério Jovem nesse dia lá. Vai ser impactante. Manda o link depois para mim, pastor João, que daí eu já compartilho no grupo dos regionais, dos distritais, e essa galera espalha para todo mundo aí. Perfeito, ótimo. Vou te mandar agora mesmo. Pastor Diógenes, eu precisaria só ser colocado como co-anfitrião para poder compartilhar aqui o meu PowerPoint. Prontinho, já é. Beleza. Então vamos lá. Queridos, uma alegria poder estar falando com vocês. Eu não vou me demorar, ok? Eu vou procurar, assim, ser bem prático. Pastor Diógenes, tá aparecendo tudo certinho, tranquilo? Assim, perfeito. Pentecostes. Queridos, vou procurar ser bem prático, dinâmico e também pontual com vocês, ok? Escola sabatina. Não existe igreja fraca como a escola sabatina forte. E não existe nada mais adventista do que a escola sabatina. A escola sabatina, quando ela foi originada, o público-alvo não era os adultos, não eram os adultos, mas o ministério jovem, uma preocupação de Tiago White e Ellen White, que também eram jovens, com o público jovem. Havia muito material para os adultos, haviam ações para os adultos, mas não havia quase nada para os jovens que estavam se multiplicando. Lembrando que a igreja não havia plenamente sido organizada, mas Deus, de maneira estratégica, ele levanta a escola sabatina para fortalecer os jovens, e os jovens sempre foram os líderes dessa igreja, e o movimento ele experimentou um crescimento fantástico. Então eu quero trazer algumas pequenas sugestões frente ao trabalho dos professores. Queridos, o grande agente de transformação na escola sabatina não é o departamental da escola sabatina da associação, não é o líder de jovens da associação, distritais, regionais, que fazem um lindo trabalho, mas o grande agente de transformação na escola sabatina é o professor. O professor, ele passa mais tempo com os alunos, ele tem a oportunidade de interagir com eles e entender as suas necessidades. Então, se nós queremos fortalecer a escola sabatina, nós precisamos fortalecer cada professor de escola sabatina dentro dos seus propósitos. Eu gosto muito desse pensamento de Dom Pedro. Vejam, se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Olha que interessante. Não conheço missão maior e mais nobre do que a de dirigir as inteligências de jovens
e preparar os homens, no sentido de antropologia, humanidade, para o futuro. Interessante, né? A visão desse imperador, entendendo a missão, a influência de um professor. A influência de um professor na vida de um aluno, a gente não consegue medir plenamente, mas ela é altíssima. E como a Márcia colocou, um professor diferenciado, ele realmente vai trazer muitos resultados e vai agregar fortemente à escola sabatina. Queridos, que tipo de professor é você? Exatamente, estou falando aí para você, viu? Está aqui o Daniel, está aqui o Alexander, a Agnes, o Beike, a Emily, o Henrique, o Ibrael, a Luiz, o Luiz, a Letícia, a Patrícia, a Tayane, a Sandy e outros. E aí, que tipo de professor é você? Ou que tipo de professor você tem? Eu vou colocar aqui agora alguns tipos de professores. Se vocês não reconhecerem, depois vocês podem procurar ali no Google, ok? Ou em outro buscador. Mas que tipo de professor é você? Quem sabe você é como esse professor aqui, o professor aloprado, ou seja, um professor um pouco mais atrapalhado. É gente boa, é querido, mas ele é um pouco atrapalhado. Muitas vezes pega a lição número 11, ele está na 10ª, né? Ele acaba esquecendo algumas coisas, os nomes, ele é meio atrapalhado, ele é simpático, querido, mas não tem plenamente uma organização, né? Ou, quem sabe, você é como o professor Girafales, tem conhecimento, né? Conhece a lição, estuda a lição, mas é um pouco mais mal-humorado, assim, né? Tem algumas dificuldades de entender o humor das pessoas, ou começa um pouco mais sério. Ellen White, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, ela diz o seguinte: os professores devem ser líderes alegres. É isso mesmo. O professor tem que contagiar. E a alegria faz a diferença. Use o seu sorriso para mudar o mundo, mas não deixe que o mundo mude o seu sorriso. Ou, quem sabe, você como esse professor aqui, o professor Raimundo, que fica só na conversa. Fala, 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 mas não discipula, não pastoreia, não cuida, só ele que fala. Que tipo de professor é você? Ou você procura se inspirar no maior professor de todos, que é Jesus, que valorizava as pessoas, que tratava as pessoas não apenas como elas eram, mas como elas poderiam vir ser, que era prático em seus ensinamentos, que pregava a uma multidão, mas atendia também individualmente. Quem não conhece a Cristo não conhece a profundidade da vida. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, ele é o professor por excelência. Muito bem, amigos, eu quero, então, agora, depois dessa introdução, de maneira breve também, apresentar algumas sugestões para dinamizar e potencializar a classe dos jovens, ok? Muito bem. A primeira aqui, queridos, é a de um professor prático. E aqui eu interrompo um pouquinho e a gente volta para cá, é isso mesmo, a gente tem uma interação, não ficar só no PPT. Queridos, um professor prático. O professor prático é aquele, de uma maneira especial, que ele procura transmitir a lição através de uma interação. Ele provoca essa interação. Dizem que o termômetro para você verificar se o professor está alcançando os seus objetivos é quando o professor fala menos. E é assim que as pessoas aprendem mais, quando há um bom debate. E, queridos, a lição não pode demorar. O manual da igreja coloca até 30 minutos, porque a gente tem que deixar no coração do aluno aquele gostinho de quero mais. A ideia qual é? A lição, a classe acabou e o jovem pensa, puxa, já acabou? Não, não pode. O que é isso? Não, tem que continuar. Eu quero mais. Mas esse gostinho que a gente tem que deixar no coração do jovem, porque se ela se prolonga muito, ou é uma classe engessada, não é prática, só o professor fala, ele não traz um dinamismo, um elemento diferenciado. O aluno, daqui a pouco, ele pega o celular, ele está numa rede social e ele pensa assim, meu Deus, esse negócio não acaba nunca. Misericórdia, já passou até do horário. Não, assim não dá. Eu acho que eu vou começar vindo do meio para frente, ou vou vir só no culto.
Ellen White, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, ela bate de frente com isso. Ela bate de frente contra o formalismo, para nós não ficarmos engessados. Então, professor jovem, seja prático, seja dinâmico, liberte a sua criatividade. As pessoas elas se esquecem muito facilmente dos discursos, mas quando você coloca um elemento de inovação, de praticidade nos ensinamentos, elas nunca se esquecem. Eu me lembro de uma vez em uma classe de jovens que um professor como esses, maluco, né, doido, criativo, ele foi falar sobre o Éden e ele levou uma cobra caninana. E a cobra caninana, ela não faz mal, mas ela assusta, assim, pela sua grandeza, né? E ele mostrou, eu nunca mais me esqueci disso, nunca mais, fazem quase 20 anos, ele foi bem prático, bem dinâmico. Então, queridos, essa é a primeira sugestão, sejamos práticos. Ao recapitularmos a lição, vamos dar oportunidades, provoquemos os alunos para que eles interajam, para que eles falem, procure não centralizar em você. Eu sei que todos aqui têm muito conhecimento, dão um banho de estudo da Bíblia, mas o nosso principal objetivo é provocar uma interação, ouvi-los. Eu me lembro de um pastor da divisão sul-americana que ele disse o seguinte: o professor, que é um passador de lição, é um sabotador da escola sabatina. Nós precisamos de recapituladores e não passadores, porque lição se estuda em casa, na igreja. Nós recapitulamos a lição, os pontos principais, e coloquemos aplicações práticas para o dia a dia. No caso dos jovens, quem sabe, uma vida universitária, o primeiro trabalho, questões de relacionamento. Você vai ver que quando você toca em uma questão como essa, isso vai fazer toda a diferença. Amém, queridos? Muito bem, eu retorno aqui para o meu PowerPoint para nós seguirmos, ok? O segundo, queridos, o segundo aqui, a marca de um professor, para ficar bem dentro do meu tempo, um professor discipulador. É isso mesmo. Vejam, amigos, eu dou uma paradinha aqui, voltei para cá rapidamente. Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. A missão do professor é também formar novos discípulos. Você pode lançar desafios. A Márcia colocou o encontro fora do encontro. Isso é fantástico. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre quando os jovens e adultos vão à escola sabatina, o que eles desejam ver. O que eles desejam ver? Imaginava-se que os alunos diriam uma aula de teologia. E sabe o que os alunos responderam? Jovens e adultos. O que eles desejam ver, o que eles querem experimentar na escola sabatina? E, gente, a totalidade das respostas foi: nós queremos encontrar na nossa unidade de ação, na classe de jovens e de adultos, relacionamentos. Nós queremos ver na classe um elo com a família. Nós queremos que a nossa classe seja uma espécie de família. Nós queremos se sentir incluídos, acolhidos. Agora, raciocine comigo. Muitas vezes tem uma dificuldade na universidade, ali no trabalho, e quando esse aluno ele vai à igreja, essa questão do relacionamento na classe vai fazer a total diferença. E aí, quem sabe a classe, através do discipulado, ela pode lançar alguns desafios, desde serenatas para afastados. Inclusive, o professor, quando ele vê algum aluno ausente, ele pode, quem sabe, delegar para alguém, mandar um zap, fazer uma visita, ir com a classe, verificar o que está acontecendo. Esse professor, discipulador, ele pode verificar um aluno que está comentando muito bem e daqui a pouco convidá-lo para passar apenas um dia. Eu sei de algumas classes que passam um dia por semana. Hoje, na cultura pós-moderna, isso é muito bem visto, porque nós formamos novos professores e novas visões também. Então, o professor ele deve ser um discipulador. Eu vou chegar bem pertinho aqui de você. Ele deve ser um descobridor de talentos. Você vê ali, quem sabe, uma futura secretária de escola sabatina, um futuro líder do jovem, e você vê a pessoa chegando no horário, comentando, e ali você pode delegar. Isso vai tornar o seu ministério mais leve e também mais. Você vai ter um sentimento de satisfação maior ao perceber que você está formando novos líderes. Não existe sucesso sem sucessor.
vamos discipular, vamos formar novos professores, formar novos líderes e vamos colocar a nossa classe na missão. Quem sabe um dia entregar um livro, um dia entregar um folheto, uma ação solidária também. Todas essas ações, elas fazem a diferença. Retornando aqui, queridos, estamos indo para o terceiro, fica vendendo o tempo aqui. Pastoreio. Queridos, essa é uma área que eu amo muito. O professor, ele deve ser um pastor. A escola sabatina forma, a lição informa, a inatividade deforma, mas o pastoreio transforma. Amém, queridos? A palavra pastoreio vem da palavra pasto no latim, que significa cuidado, acompanhamento e discipulado. Eu fico com as duas primeiras. Então, nós não podemos nos reunir exclusivamente para recapitularmos a lição ou discipularmos, mas faz parte do plano maior da escola sabatina um momento de pastoreio, um momento de cuidado, desde verificar um aluno ausente, como até mesmo verificar a situação de cada um, porque o aluno pode estar fisicamente presente na classe, mas ele pode, quem sabe, estar mentalmente ou espiritualmente em outro lugar, no sentido de pensar em outras coisas. Verificar se um aluno não tem lição da escola sabatina, verificar a frequência dele, verificar o tempo que ele chega, verificar no seu próprio semblante algum tipo de preocupação, alguma ansiedade, alguma necessidade. Muitas vezes, esse cuidado, esse acompanhamento, um convite para um almoço, um convite para uma janta, desde um junta-panelas, desde um amanhecer com Deus, desde um pôr do sol ali com a equipe. Essa questão do pastoreio, ela auxilia para que nós consigamos diminuir a apostasia. E você sabe que a apostasia na igreja, ela não é baixa nem é alta, ela infelizmente é altíssima. E quando nós temos o pastoreio funcionando de uma maneira prática, desde a valorização por aqueles que vêm, desde o contato com aqueles que faltam e o acompanhamento, e de maneira especial dos novos na fé, nós vamos formar novos líderes e ter esses jovens alunos conosco também. Mas existe uma ferramenta, amigos, eu quero terminar com ela, existe uma ferramenta que é fantástica, e eu quero fazer uma introdução para chegar nela. Imagine a região da capital aqui, ou uma outra cidade grande, sem semáforo. Seria um caos, hein? Imagine um carro sem velocímetro. Já imaginou você ali 120, pensando que está em 60, 80? Imagine uma escola sem boletins. Nós temos uma ferramenta, queridos, para auxiliar na aferição espiritual da classe. Imagine um mundo sem termômetros. E esse instrumento, queridos, esse instrumento se chama chamada da escola sabatina. E, queridos, olhando aqui no seu olho, né? Olhando aqui para você, a chamada da escola sabatina não é numerolatria, não é numerofobia, não é nada disso, queridos. Mas a chamada é um importante instrumento de pastoreio para nós verificarmos a necessidade e a vida espiritual dos alunos. Vejam rapidamente esse texto. Vejam bem, Satanás está ideando tudo que possa inventar para conservar o homem completamente ocupado, a fim de que não tenha tempo para considerar a pergunta: como vai minha vida espiritual? Querido líder do Ministério Jovem, chamada é isso. Não é número pelo número, não. Chamada é um momento espiritual. E quando é feita a chamada, e vejam, a gente não quer engessar. Se você prefere o cartão, a gente respeita, fique à vontade. Se você quiser fazer pelo aplicativo, sem nenhum problema. Se você quiser fazer pelo quiz, eu particularmente gosto do quiz, mas, gente, nós trabalhamos com liberdade, nada está engessado. 3 modelos: chamada através do aplicativo, cartão físico ou o quiz. Agora vejam, quando o aluno não recebe o quiz, ou quando a chamada não é feita na igreja através do cartão ou do aplicativo, ele não é confrontado com essa pergunta. E você leu bem o texto, Ellen White diz que Satanás está ideando, planejando tudo que ele possa idear e planejar para manter das pessoas
dos cristãos essa pergunta: como vai minha vida espiritual? E quando é feita essa chamada, o aluno é confrontado. Ele precisa ser confrontado, queridos. Faz bem. Eu, particularmente, quando recebo a chamada, é um confronto. E eu penso assim, ó, João, eu falo para mim mesmo, você é líder da Escola Sabatina, você fala de comunhão para o povo. Agora, só nós dois aqui. João, e aí? Você leu a Bíblia, estudou a Bíblia todos os dias da semana? E a sua lição, ela tá quase nova ou ela tá bem riscadinha? É muito fácil, queridos, nós nos afastarmos. É muito fácil vermos uma vida de hipocrisia também. E a nossa vida não deve ser faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E assim eu vou indo com missão, com solidariedade e etc. É um confronto, faz bem. O ser humano e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. E o nosso sonho, queridos, é que a chamada ela se torne uma plena realidade entre os jovens. Vocês são tecnológicos. E através do quiz, ninguém precisa ficar sabendo que você respondeu, você e Deus. Mas vejam, hoje qualquer empresa multinacional que vem para o Brasil, eles não abrem uma empresa sem fazer uma série de pesquisas. O McDonald's e outros, olha a Escola Adventista da Palhoça, o sucesso que são feitos estudos. E muitas vezes o reino das trevas utiliza estudos para potencializar os seus empreendimentos, porque nós, no reino de Deus, não podemos também ter esses números para verificarmos como está a comunhão, como está a missão, o povo tem missão, está presente na Escola Sabatina. Isso auxilia a liderança em um planejamento assertivo e intencional. Amém? Pastor Diógenes, estou terminando os 20 minutinhos, ok? E a última marca, amigos, um professor espiritual. Quem não tem tempo para Deus já está perdendo tempo. A espiritualidade vai fazer com que você não desanime, você não desista e entenda que Deus te chamou para propósitos ainda maiores. Eu termino com esse texto. Nosso sucesso não depende de nossos talentos ou cultura, mas de uma viva ligação com Deus. É aí que depende todo o nosso sucesso, o nosso contato com Deus, para sermos assertivos, dinâmicos e entendermos que Deus nos chamou cada um de vocês para fazer a diferença na vida desses jovens que serão os nossos, já são, né? Os nossos futuros líderes e trarão uma contribuição significativa para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. Termino com um pensamento. A Escola Sabatina é uma escola de discípulos que prepara os seus alunos para a volta de Jesus. Sejamos professores práticos, discipuladores e pastoreemos o rebanho que o Senhor nos deu. Amém? Faz uma oração, amigo, para a gente já. Muito bem. Queridos, vamos então orar então para concluirmos? Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua graça, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos através dessa live, que o Senhor continue abençoando cada professor, cada líder, que possamos continuar tendo classes dinâmicas, que alcancem, que pastoreiem, que discipulam, práticas dinâmicas e que levem principalmente as pessoas para mais próximo de Jesus. Colocamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. Amém. Muito bem, gente. Encerrando aqui, Pastor João Nicolau, muito obrigado, viu? Que ideias, que conselhos importantes. Com certeza, eles sendo colocados em prática aí, vão tornar a Escola Sabatina e o professor da Escola Sabatina alguém que realmente faça diferença, né? A gente tem que estar ali para fazer a diferença na vida dos nossos alunos, né? Daqueles que Deus coloca ao nosso redor, né? Obrigado, Pastor João, foi importante demais sua participação aqui com a gente. Obrigado, Márcia, mais uma vez, né? A nossa live vai ser sempre assim, né? 1 hora nas quintas-feiras à noite. Quem sabe vamos pensando, a princípio, quinta-feira é um momento assim, porque às vezes sexta-feira, para uns é um momento bom, outros não querem ficar mais em família, mais tranquilos, se preparando para o sábado, alguns têm ensaio na igreja para uma coisa e outra, e enfim, é mais corrido também. Então, a gente vai fazendo aqui, vamos gravando, compartilhando com aqueles que não podem, mas vai ser sempre um momento assim de 1 hora, né? Duas pessoas participando com a gente, né? Ideias diferentes, e a gente vai então usando tudo isso para tornar a nossa Escola Sabatina Jovem um lugar dinâmico, um lugar aconchegante, um lugar em que todo mundo se sinta bem-vindo e que aprenda a ser mais semelhante a Cristo, beleza? Só um recadinho aqui para você.
Não sei se vai conseguir, deixa eu ver aqui, botar aqui de fundo. Vamos ver se assim vai dar certo, acho que vai ficar melhor assim. Isso. Olha o nosso recado aqui para você. Aí, ó. Nossa próxima trimestral da Escola Sabatina Jovem vai ser dia 21 de março, viu? Estamos bem longe ainda, mas já temos todo o calendário das nossas trimestrais para o ano que vem. Então, a gente espera por você, tá? Muito obrigado aí aos nossos palestrantes dessa noite e obrigado a todos vocês que participaram. Vamos contagiando os outros para formarmos uma cultura cada vez maior de gente envolvida na trimestral da Escola Sabatina Jovem, porque a Escola Sabatina é um lugar sempre muito especial e a gente tem que dar cada vez mais valor para ela também. Valeu, gente! Forte abraço para todo mundo, Deus te abençoe, bom descanso e vamos aí viver bem o dia da preparação, porque sábado está chegando, que a sua Escola Sabatina neste sábado seja maravilhosa, extraordinária. Um forte abraço para todo mundo, Maranata e até mais. Valeu! Tchau, tchau!